E a mensagem que eu quero ministrar para você, gostaria que você ficasse bastante atento. Depois que eu terminar a ministração, eu quero ainda cantar uma música com você, amém? Nós vamos cantar uma música. Mas a mensagem que eu quero pregar para você hoje é o seguinte: seja livre do medo, da condenação, da culpa, por meio da graça. Por que eu quero ministrar isso para você? Porque, olha, irmãos, há muitos crentes que infelizmente vivem uma vida de tormento. É crente medroso, é crente cheio de condenação, ou é crente cheio de culpa, de acusação. E eles vivem uma vida assim. Eu vou te falar algo: viver assim é ruim. Viver dessa maneira não é de Deus. Isso não é a vontade de Deus para você. Na verdade, o que você deveria viver é uma vida livre dessas coisas. Tem muita gente que tem medo, e eu vou te falar, sabe de quem que ele tem medo? De Deus. Tem muita gente que tem medo é de Deus. Não tem, olha, tem alguns que eu entendo, tem até medo do diabo. Nem vou fazer enquete aqui quem tem medo do diabo, para você não passar vergonha. Quem não tem medo do diabo aqui? Quem não tem medo do diabo. Eu vou orar para não endemoniar, se manifestar lá na sua célula, para você expulsar o demônio dele. Aleluia, bom saber que Deus mande alguém lá na sua célula para você expulsar o demônio. Então, mas tem gente que tem medo é de Deus. Se fala para ele, olha, a vontade de Deus será feita, ele já treme nas bases. Fala, vontade de Deus? Ixi, estou lascado. Se o médico fala, infelizmente, não tem mais recursos, agora é só Deus. Ele já levanta a voz e fala, meu Deus, vamos comprar o caixão, o plano de funerário, como é que está tudo pago? Porque na cabeça dele é o seguinte, agora é só Deus, então morreu. Porque ele tem medo do poder de Deus, ele tem medo da ação de Deus, ele não consegue reconhecer a soberania de Deus. Tem muita gente que não consegue confiar em Deus, por isso sai por aí, atrás de todo mundo. Sai por aí atrás de um monte de gente, porque no final, na hora de confiar em Deus, ele não consegue ir um passo a mais. Um dia o irmão falou algo para mim que eu fiquei muito triste. Falei para ele, meu irmão, a gente tem que confiar, a gente tem que crer, tal, vamos continuar crendo, confessando. Ele disse para mim, olha, crer e confessar não enche barriga. Eu falei, sério? Sabe o que ele estava dizendo? Deus, ele não pode fazer. Sabe o que ele estava falando? Deus, ele não consegue fazer. Mas sabe qual que era a raiz do problema? Medo de Deus. O medo de Deus está na raiz de um monte de situação. E toda vez que você vive essa vida com medo de Deus, você não vai experimentar do melhor de Deus. Toda vez que você vive uma vida com medo do que Deus pode fazer, você não vai experimentar de vida abundante. Toda vez que você tem medo de cair nas graças de Deus, você também não consegue experimentar de uma vida de libertação. Por isso eu vou te falar algo, você precisa ser livre do medo, da condenação, da acusação e viver debaixo da graça eterna de Deus, que é para você. Você precisa viver debaixo disso, da graça. Mas, qual é a raiz das coisas? Porque, irmão, você sabe. Se você não sabe, você vai saber agora. Quando estamos lidando com qualquer problema, nós precisamos aprender a lidar com a raiz. Precisamos aprender a lidar com aquilo que resolve, não com os frutos. Se você não quer que uma árvore fique te incomodando, não adianta cortar os galhos, não adianta arrancar as folhas. Só tem uma maneira da árvore não te incomodar mais. Sabe qual é? Tirando a raiz. Porque tem algumas que você ainda corta no caule, ela volta a crescer de novo. Porque o problema não é aí. Mas tem muita gente que acha que vai eliminar o problema tirando apenas as folhas, removendo apenas os galhos. Não é assim. Então tem muita gente que infelizmente tem problemas de doenças crônicas. Tem pessoas com problemas conjugais, outros com problemas de depressão, de ansiedade, financeiro. Só que isso, filho, não é, você resolver um problema financeiro, não é a solução do problema.
Porque isso é só a folha, é só o fruto. O problema mesmo é a raiz, é aquilo que é a base, é aquilo que origina todas essas coisas. Então, se a gente vai, por exemplo, para o problema de relacionamento, ou para o problema conjugal, a gente tem que entender o que origina esse problema. Qual é a raiz ali que está ali, por detrás de todas as coisas. E eu vou te falar, a raiz por detrás de todos os problemas chama-se medo, culpa e acusação. Você precisa vencer isso. Vamos lá, vamos ver isso na Bíblia? Abra por gentileza, meu irmão, Gênesis. Olha, eu vou ler todo o texto com você, porque talvez você não vai familiarizado com as histórias da Bíblia. Então não adianta eu ler só um pedaço. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler todo o texto. Então coloca lá Gênesis capítulo 3, versículo 1. Os irmãos conseguem ver aí? Eu acho que com a luz acesa, eu não sei se vai conseguir ver. Consegue? Então está acesa só por causa da filmagem, né? Dá para ver? Não, está acesa por causa da filmagem. Então coloca Gênesis aí, capítulo 3, versículo 1. Vou pegar na minha Bíblia daqui. Vou ter que acompanhar aqui no telão também. Mas acompanhe comigo, nós vamos ler vários versículos. Está na linguagem... Não, né? NVI, não. Não é NVI, não. É ARRA. Mas vamos lá? Vamos ler? Não. Vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a quem, irmãos? Disse a quem, irmãos? Disse a mulher. É assim que Deus disse? Olha só, a serpente olha para a mulher e faz uma afirmação. Qual a afirmação que a serpente faz para a mulher? Não foi assim que Deus disse? Aí você vê ali que tem o quê? 2 pontos. O que significa 2 pontos? Alguém aqui estuda português? 2 pontos significa o quê? Há uma explicação. Qual foi a explicação? Não comereis de toda a árvore do jardim. Próximo texto. Respondeu quem? A mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos o que, irmãos? Comer. Continua o texto. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, e o que mais? Nem tocareis nele, para que não... É verdade essa afirmação aqui que a mulher disse para a serpente? É verdade essa afirmação? Essa afirmação que a mulher falou para a serpente é verdade, irmãos? Estou te dando a cola aqui, ó. Olha o dedinho aqui, ó. É verdade? Não. Por quê? O que Deus falou para eles está lá em Gênesis capítulo 2. Eu não vou voltar, mas está lá, depois você lê. O que Deus falou para Adão e para Eva foi o quê? Não coma. Aí aqui, a Eva fez o quê? Acrescentou. Deus não falou nada de tocar. Deus falou foi só de não comer, não podia nem comer. Aí Eva vem e acrescenta, falou, Deus disse que não é para comer e nem tocar. Já viu a brincadeira de telefone sem fio? Um dia fizemos essa brincadeira em uma célula, um telefone sem fio. Começamos com um versículo bíblico. Quase acabou com um palavrão. Sério. Quase. Começou com o versículo bíblico, para você ver como que é o acrescentares. E tem muito crente que é assim, que ele vai pregar e ele sempre acrescenta alguma coisa na palavra de Deus. Está errado. Isso aí é um livro que não existe na Bíblia. Sabe qual? Acrescentares. Não existe, tem que tomar cuidado. Precisa também tomar cuidado com as pregações que você ouve, porque tem gente que está usando a Bíblia, mas não está falando a palavra de Deus. Esses dias mesmo eu vi uma boa na internet aí, aquela que me mandou, aquela que até postou, né? Uma pergunta aí. Eu vi a postagem sua. Eu vi a postagem, mostrando aí alguém pregando, mas falando tudo errado. E ela estava mostrando que estava errado. Porque a pessoa estava fazendo o quê? Acrescentando coisas que não tinha. Essa pessoa estava falando sobre Judas. Estava acrescentando coisas que não tinha. Mas a gente tem que tomar cuidado. Eva acrescentou. Falou, olha, Deus falou que nem pode tocar. Mas continuando, o que mais? 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que o que, irmãos? Não morrereis. Isso também é verdade? Não, a serpente também estava fazendo o quê?
Inventando. Deus diz para a mulher o quê? Que se comer ia acontecer o quê? Ia morrer. Quem comer do fruto morre. Aí Eva vai conversar, olha a cena, irmãos, olha a cena. Eva estava conversando com quem? Uma serpente. Vamos pôr, qual a serpente que os irmãos, é mais comum aqui na nossa região? Cascavel? Coral? Jararaca não tem para cá não, tem? Tem? Bom, eu e o Júnior já vimos muito, foi cascavel, né? Então vamos lá, supõe que aparece uma cascavel. O que você vai fazer? Sair correndo, pastor? Então, eu acho que é o que Eva tinha que ter feito, sair correndo, mas Eva não correu com medo da cobra. E o pior, era uma falante. Tem gente que não precisa nem esperar a cobra falar, só dela aparecer já está correndo. Agora imagina se a cobra fala. Eva não, nem a cobra falando ela correu. Pelo contrário, o que ela fez, Ângela? Foi trocar uma ideia. Olha que coisa linda. Aí quando a cobra falou, oi, nossa, mais linda ainda. Foi conversar com a cobra falante, irmãos. Que coisa mais assim, sem pé e sem cabeça. Não tinha que estar conversando com nada. E a conversa deles? Só acrescentares. Deus não mandou nem tocar. Não, pode comer, que não morre não, Eva. Ixi, tranquilo, de boa. Por que Eva não falou, não, come você primeiro? Mas não. Come a maçã venenosa, como dizia o outro, né? Teve uma pessoa que falou para mim na cela, ela é uma maçã venenosa, pastor. Eu ri demais. Mas nem para falar para Eva experimentar a maçã venenosa primeiro. Bom, irmãos, não era maçã, deixa eu já deixar claro que senão antes que pegue a minha pregação e fala que eu estou acrescentando. Primeiro, não era maçã. Segundo, a Bíblia não fala que fruto que era. A Bíblia só diz que era um fruto, ok? Então não era maçã. Outra, também não era venenoso, né? Mas era algo que não deveria comer. Amém? Está claro aqui? E aí, conversando com cobra. E a cobra, a serpente, ainda estava inventando história. Continua o texto. Continua porque a história vai ficar mais interessante ainda. Porque Deus sabe que, a serpente ainda continua falando para Eva. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão, o que, irmãos? Os olhos. E como Deus sereis o que? Conhecedores do bem e do mal. Esse texto aqui, só nesse texto eu consigo fazer uma pregação para você, mas não vai dar para fazer hoje. Continua. Estou sendo tentado aqui agora. Continua. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore o quê? Desejada para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E também deu para quem? Para o marido. Agora eu te pergunto algo. A ordem de Deus foi dada para a mulher ou foi dada para o homem? Fala para mim. Homem. Foi dada para o homem. Quando Deus falou para o homem comer, Deus falou para o homem. Aí o homem sabia que não deveria comer. Aí chega a mulher e faz o quê? Entrega para o homem. O que o homem faz? Dizendo na Bíblia. Irmãos, olha para cá. Presta atenção. Por que eu estou te relatando isso? Os detalhes que tem na palavra de Deus, todos, são importantes. A Bíblia é um livro gigantesco. E trata de histórias fenomenais. Poderia até tratar e falar de outras coisas que não falam e não tratam. Mas tudo que aparece aqui é palavra de Deus. É para a sua edificação. Quando está mostrando um detalhe, está vendo? Está mostrando um detalhe. Qual detalhe? Está mostrando um detalhe que ela comeu e ele também. Poderia ter falado, ambos comeram, sim ou não? Para reduzir a história, sim ou não? Mas preferiu fazer o quê? Detalhar. Ela comeu, deu para ele e ele comeu também. Por que está detalhando isso? Para mostrar para você. Deixar esse negócio para outro dia, né? Não, mas vai cá. Está detalhando isso só para mostrar para você
para mim e para você, que o homem deveria estar governando a sua casa. Para mostrar para mim e para você que o homem deveria ter corrigido a sua esposa, que estava fazendo algo contrário à direção de Deus. Para mostrar para mim e para você que os dois, um dos dois, deveria ter se levantado e falado: opa, peraí, a vontade de Deus não é essa. A mulher não fez, esperava-se que o homem, como líder, fizesse, e ele também não fez. Por isso eu falo para você que é homem que está aqui me ouvindo. Agora é uma palavra particular para os homens. Reunião masculina. Você é homem. Você é homem. Você é líder. Deus te colocou em uma posição chave, posição importante. Deixa eu te falar algo. Não abra mão da sua posição. Está entendendo? Assuma ela. Você tem líder, você tem que tomar a frente. Você tem que ser posicionado. Está claro isso? Que eu vejo muito aqui no nosso meio, vejo muito aqui na nossa região, mulheres posicionadas. Isso é bom? É uma bênção. É bom. Acho que as mulheres têm que ser assim mesmo. Mas sabe qual que é o problema? É quando o homem não é. Está entendendo? As mulheres ser posicionadas é bênção, é bom. Inclusive casei com uma posicionada e gosto demais. Graças a Deus, porque se não fosse teria problema demais. É melhor que seja. Amém? Sabe qual que seria o problema lá em casa? Se eu também não fosse. E a todo tempo eu oro a Deus e peço a Deus para que Deus me ajude a vigiar, para que eu também seja alguém posicionado, que eu seja alguém que puxe. A minha esposa, seria um peso para ela ficar puxando a casa, mas é alívio para ela quando eu, como homem, puxo a casa, porque esse é um peso que tem que estar nas costas masculinas. Aqui no texto, era Eva que estava puxando a casa. Está errado. Está entendendo? Então, particular aqui, só para os homens, tá? As mulheres podem entrar nisso aí. Só para os homens. Vamos nos levantar. Vamos puxar a obra. Vamos puxar a casa. Vamos tomar sobre os nossos ombros. O ombro da nossa esposa tem que ser leve, suave. Amém ou não, irmãs? Tem que ser. Nos nossos ombros, como homens, tem que ser o pesado mesmo. É isso mesmo, nós fomos feitos para isso, para aguentar o rojão, pesado, levar a coisa, puxar. Amém? Estão contando com os irmãos, amém? Agora volta aqui, voltando para o texto. Deu a ele comeu, continua. Abriram então-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, fizeram o que, irmãos? Coseram folhas, para fazer o quê? De figueira, para cobrir a nudez. Vou continuar, daqui a pouco eu volto. Vai lá. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fizeram? Esconderam-se da onde? Da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que a Bíblia está dizendo que o homem fez? O homem fez o quê? Escondeu. Por que o homem escondeu? Porque ouviu a voz de quem? Do Senhor. Agora, por que o homem escondeu quando ouviu a voz de Deus? Aqui é o segredo para a sua vida, para a minha vida também. A palavra está lá, ó. Ouviram a voz do Senhor Deus na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e mulher, por dentro da árvore do jardim. Continua o texto. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou. Qual foi a pergunta? Onde estás? Onde estás? Por que o homem escondeu, irmãos? Sabe por quê? Teve medo. Teve medo do Senhor. Teve medo da voz do Senhor. E ele fez o quê? Se escondeu. Por que o homem teve medo? Você sabe por que o homem teve medo? Porque estava com vergonha. Estava nu. Estava nu. Ele estava com vergonha. Porque ele teve vergonha, teve medo. Porque teve medo, se escondeu. E porque o homem teve vergonha?
porque errou, pecou, estava acusado, tudo, ó, tá vendo? Estou só te mostrando a raiz do problema, a raiz. Tudo começa quando você erra. Errou, o que vai acontecer, irmão? Acusação. O mesmo que te tenta, olha aqui para mim, presta atenção. O mesmo que tenta você é o mesmo que te acusa. O mesmo que te tenta e te acusa é o mesmo que produz em você medo. E o mesmo que te tenta, te acusa e produz em você mesmo medo é o mesmo que quer te matar. É o mesmo. Quem vem te gerar tentação, quem vem te seduzir para o pecado, é o mesmo depois que vem falando para você, está vendo? O que você fez? Está vendo? Tanto que você é ruim. Está vendo? Tanto que Deus não ama você. Olha a situação ao seu redor. Está vendo o tanto que você é fraco? Está vendo? Você não pode servir a Deus. Porque é o mesmo que está lá te tentando, falando, faz, é bom, olha o fruto, tanto que é gostoso, não, pode comer, Deus não vai matar, Deus não vai judiar, não, pelo contrário, Deus está mentindo para você, se você comer, você vai ser igual a Ele. Olha a pregação do diabo. Depois que come, o que ele faz? Está vendo tanto que você é fraco? Está vendo tanto que você é mole? Está vendo, Adão? Tanto que você é frágil? Está vendo? Precisava de ser mais posicionado, mas você não é, você não dá conta. Cadê sua fé? Cadê a sua autoridade? Mas foi o mesmo que lançou o prato. Foi o mesmo que lançou a tentação. Irmãos, presta atenção. Se você não cortar a raiz, não adianta arrancar as folhas. Não adianta. Eles fizeram folhas para cobrir a nudez, sim ou não? Fizeram folhas para cobrir a vergonha, sim ou não? Mas adianta? A folha adianta? A folha consegue cobrir a sua nudez? Não vai. Não adianta. Ou seja, a raiz do problema não é a raiz do problema conjugal, raiz do problema financeiro, não é o problema em si, é o que vem lá no fundo, é o que está acontecendo lá atrás. Ou seja, tudo está começando, filho, no momento que você deixa ser intimidado pelo diabo. E o diabo ele vai produzir em você, toda vez, na intimidação, medo de Deus, vergonha de Deus, angústia. O diabo ele vai produzir toda vez em você, na intimidação, situações para que consiga afastar você da verdade de Deus. É por isso que eu estou pregando para os irmãos a graça, porque a lei é que vai produzir em você medo. A lei é a pregação do diabo hoje, filho. A lei hoje é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a vontade de Deus para que o homem comesse, sim ou não? Não era. A árvore que Deus queria que o homem comesse era qual? A árvore da vida. Hoje, filho, a lei representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. A lei representa a árvore do conhecimento. Eu vou ler o texto para você daqui a pouco. Mas a graça representa comer de Jesus. Representa a árvore da vida. Fala para o seu vizinho, fala para o seu irmão, fala para quem está do seu lado, fala para ele, fala, meu irmão, coma da árvore da vida. A lei, filho, ela é a base da tentação. A lei é a base da vergonha. A lei é a base da culpa. É a lei que mostra isso. Depois que o homem pecou, o pecado entrou, as situações pecaminosas entrou. Aí o que Deus teve que mandar para mostrar para o homem que ele era pecador? O que Deus teve que enviar para mostrar para o homem que ele precisava de converter? Deus teve que mandar a lei. A lei é para isso, para mostrar para o homem, você precisa converter.
Você é um sujeito mau. Você é um sujeito que precisa de mudança. Aí Deus vai e manda a lei, mas a lei não era para corrigir o pecado. A lei não era para o homem viver em santidade. Não. A lei era para mostrar que o homem estava indo para um caminho de morte. Quem ainda hoje quer viver debaixo da lei, ele vai conseguir enxergar só uma coisa: caminho de morte. Ele vai conseguir enxergar só uma coisa: situações pecaminosas. Está entendendo ou não, meu irmão? Por isso nós precisamos jejuar e orar, para que você seja livre da lei. Eu vou te falar algo, presta atenção aqui, olha para cá. Estou pregando aqui às vezes de maneira muito, talvez ainda não conseguisse ainda tão profundo, mas Deus vai me dar a graça, eu vou conseguir chegar lá. Mas a verdade é que a nossa compreensão ainda dessas verdades ainda é muito pequena, e nós precisamos nos aprofundar nessa compreensão, porque quanto mais você se aprofunda, por isso também precisamos orar e jejuar, quanto mais você se aprofunda nessa compreensão, mais livre você se torna. Está entendendo? Mais a realidade espiritual que Deus já liberou para a sua vida, você experimenta. Por isso precisamos nos aprofundar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, quando Adão e Eva foram criados, eles estavam o quê? Nus. E eles não tinham vergonha, não tinham do que se envergonhar. Eu li o texto para você. Mas após eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Eles tiveram conhecimento do pecado. E tiveram automaticamente também conhecimento do que, irmãos? Da vergonha. Que por outro lado entrou dentro deles o que? Medo. O medo só vem na sua vida por causa do pecado. Por causa de uma mentalidade de pecado. Por isso que essa mentalidade da minha vida, na sua vida, precisa mudar. Quando a gente muda, tira essa mentalidade que estamos errados, que estamos falhos, que tem muita gente que pensa que ele é falho, que tem muita gente que fala, é porque eu sou pecador. Essa mentalidade tem que mudar na sua vida. Na hora que você muda a mentalidade, você vai também mudar o patamar, você vai também mudar coisas dentro de você, e que vai também mudar em você a compreensão de qual é a sua realidade em Deus, amém? Está claro? Então por isso precisamos orar, essa mentalidade precisa cair, precisa mudar, porque essa mentalidade sempre vai gerar em você o que? Medo. E ter medo de Deus é o que te paralisa, ter medo de Deus é o que te bloqueia. Bloqueia você ser um homem ou uma mulher firme no Senhor, compromissado com a igreja, com a obra de Deus. Por que você acha que tem muito crente que ele só visita a igreja? Por que você acha que tem muito crente que não consegue envolver com Deus mais a fundo? A raiz não é o que ele passa, não é as coisas. A raiz, sabe qual é? O medo de Deus. A mentalidade ainda que ele tem a respeito dele mesmo, uma mentalidade de fracasso, de falha, de pecado. E isso precisa mudar. Estou te falando isso, meu irmão, porque não é algo só para você, é algo para mim também. Eu também tive que vencer isso na minha vida. Tive que vencer a mentalidade de falha, de fracasso, a mentalidade pequena diante de Deus, aprender a ter a mentalidade de quem verdadeiramente eu sou em Deus, de como Deus me vê, de como Deus olha para mim, amém? Está claro isso? No dia que isso mudou na minha vida, eu entendi, opa, estou perdendo tempo, estou bloqueado, paralisado, porque estou perdendo tempo, por medo demais. Tinha medo de tudo, até do demônio. É ou não é? Se eu ouvisse um barulho estranho lá em casa, eu já pensava, ixi. Um dia o filho do pastor ficou endemoniado lá no prédio da igreja e ninguém conseguia expulsar. Histórias ruins, né? E aí eu cheguei em casa e fiquei traumatizado. Pensando que tinha um demônio em cima da casa, porque a calha da casa estava estralando. Mas tá vendo? Tem medo de tudo. Mas por que tinha medo? Porque não tinha compreensão de quem eu era em Deus. A minha compreensão que eu tinha em Deus era de muito fracasso, de muita falha, de muito pecado. Como eu tinha compreensão de pecado, eu tinha medo do diabo. Por quê? Eu pensava que toda vez que eu chegasse diante do diabo para expulsar, ele ia manifestar o meu pecado, ia revelar as minhas situações. Eu não ia sair, porque eu não teria autoridade. Está entendendo ou não, meu irmão? E é por isso que tem um monte de gente que tem medo. Estava no encontro uma vez. Você sabe, alguns encontros que eu já fiz, já participei, já foi bem pesados, né? Carregados. E demônio, irmãos, é algo real. Não adianta a gente também, né, ficar aqui escondendo. Eu não sou muito de ficar falando disso, nem de ficar, né, eu falo mais de Deus mesmo, porque é melhor. Mas é algo também real, que existe, amém? Tá claro?
E aí um dia no encontro desse, foi começar o encontro, começar a orar, né? Aí algumas pessoas lá, infelizmente, ficaram possessas de algum espírito maligno. E aí um dos líderes que estavam lá junto com a gente, correu lá para fora. Aí eu pensei de cá, falei, o que adianta eu correr lá para fora? É melhor ficar aqui perto de mim do que correr para fora. Aí um dos líderes correu para fora. Mas sabe por que correu? Porque tinha medo. Sabe por que tinha medo? Esse é o segredo, porque depois eu fui conversar. Falei, deixa eu conversar com esse irmão para saber o que está acontecendo. Eu fui conversar. Sabe por que tinha medo? Consciência de pecado. Falei, não, pastor, porque eu pequei, fiz os negócios errados. Falei, tá vendo? A consciência de pecado sempre te gera o quê? Medo. E em última instância, sabe qual é o seu medo? De Deus. Por que você acha que você tem medo de morrer? Primeira coisa que eu falo, por que você tem medo de morrer? Porque Deus te gerou não para a morte, e sim para a vida. É a primeira coisa. Segunda coisa, porque no final de tudo você tem medo de Deus. Por que você tem medo de Jesus voltar? Eu vou pregar sobre o Apocalipse, prepare-se. Depois do jejum, nós vamos acabar o jejum, ir para o encontro, e voltando do encontro eu já vou começar o Apocalipse. Aqui nós vamos fazer um estudo, você veio preparado. Vou falar sobre inteligência artificial, vou falar sobre anticristo, vou falar sobre marca da besta, vou falar sobre a profecia das 7 igrejas. O que mais? Vou falar sobre grande tribulação, vou falar sobre a volta de Jesus, vou falar sobre o arrebatamento, né? Só assunto top. Então, se eu fosse, você preparava e organizava para você vir em todo culto. Mas por que tem gente que quando eu falo desse assunto tem medo? Porque no final das contas, o medo é de Deus. Você precisa corrigir a raiz de todos os problemas. Raiz de todos os problemas chama-se medo de Deus. E hoje, no nome de Jesus, você vai sair daqui liberto, livre, completamente. Amém ou não, meu irmão? Completamente confiante. Você vai sair daqui hoje falando, Deus, abre os braços que eu estou caindo nos seus braços. Está entendendo? Você vai sair daqui hoje confiante no amor e na bondade de Deus da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, eles tiveram medo. Eu preciso do tempo, roubar no meu relógio daqui. Não sei quanto que está. Obrigado, Lana. Vai me ajudando aí. Então, irmãos, por causa do pecado, eles então tiveram medo. E aí você sabe, coloca lá, irmão, isso, está aqui. Vamos ler novamente esse texto bem forte juntos, 1, 2, 3 e chamou o Senhor Deus ao homem e... Qual foi a primeira pergunta de Deus? Qual foi? Onde estás? Essa foi a primeira pergunta de Deus. Olha para mim aqui. Fique assustado agora. Essa também foi a primeira pergunta da Bíblia. Onde estás? Primeira pergunta que Deus faz em toda a história é essa: onde estás? Olha, a primeira pergunta de Deus é aqui: onde estás? Mas a primeira pergunta do Novo Testamento, sabe qual é? Não sabe? Não sabe? Coloca lá o texto, Mateus capítulo 2, versículo 2. A primeira pergunta do Velho Testamento é: onde estás? Onde estás? A primeira pergunta no Novo Testamento qual é? Vamos ler bem forte, 1, 2, 3 e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vê a diferença da lei com a graça? No Velho Testamento, na lei é sempre onde você está, o que você está fazendo? Já viu esse tipo de pregação? O que você está fazendo, irmão? O que você está fazendo da sua vida? Está no pecado? Já viu? Essa é a pergunta da lei, filho. A pergunta da graça não é onde você está. Sabe qual que é a pergunta da graça? Onde está Jesus? Aonde que o Cristo está? Filho, na graça, Jesus é o centro. Na lei,
você é o centro. Por isso que eu estou falando, a gente tem que sair da lei. Temos que sair dessa posição, dessa postura de tudo eu. Quase vira música. Tinha uma música nojenta. Vou nem falar ela. Acaba repetindo a mesma coisa. Você está quase cantando ela, só que, né, com outra frase. Eu. Meu Deus do céu, sai desse negócio, filho. Sai desse trem de eu. Você vai perceber na vida de um monte de crente, tudo ele fica, não, porque eu, se vir falar comigo, se eu orar, se eu, você está na lei. Se você o quê? Orar. Eu vou falar uma coisa, que na nossa igreja é o seguinte, eu oro e você também. Está entendendo? Que na nossa igreja é o seguinte, eu oro, a manifestação de Deus acontece na minha vida e na sua também. Está entendendo? Não é só na minha não, na sua também. Você pode orar e as pessoas serem curadas, amém ou não? Você pode pregar e as pessoas serem convertidas, serem transformadas, amém ou não? Porque não depende de mim, não é eu, não é você, é quem, irmão? Jesus. É Jesus. Jesus é o centro do evangelho. Jesus é o centro da nossa vida. O nosso olho tem que estar nele. Para de olhar para você. Toda vez que você começa a viver uma vida olhando para você, nessa introspecção, você infelizmente continua vivendo debaixo da lei. Está ouvindo? Ficar olhando para si é continuar vivendo uma vida debaixo da lei. Ficar tentando se melhorar, ficar tentando se corrigir, ficar tentando, o que mais? Se aperfeiçoar. Ficar tentando ser o bambambam, é viver debaixo da lei. Tira o olho de você. A pergunta do Novo Testamento não é onde está você, a pergunta do Novo Testamento é onde está Ele. Por isso que eu preguei aqui hoje, cantei aqui hoje, nosso alvo é Cristo. O alvo não é eu, o alvo é Ele. Estava acompanhando um casal. Infelizmente, eu fico triste com isso. Porque esse casal, a esposa, sempre fica, né, apontando o marido. Porque ele, aí chegou um ponto que ela falou, também não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada. Mas sabe por que ela não quer saber de nada? Porque ele não muda, ele não corrige. Eu falei, meu Deus do céu, até quando ela vai ficar pensando que ela é boa? Sabe por quê? A raiz de todo o problema não é o fulano se corrigir. Sabe por quê? Porque não adianta, tudo que ele fizer não vai ser o padrão suficiente para a grandeza que ela se acha de si mesmo. Tudo que ele corrigir na vida não vai ser o suficiente para suprir todas as expectativas que ela deseja. Por quê? Porque não se enxerga. Porque não vê que o problema não é o outro. Porque não vê que o problema não é eu. Está entendendo? O problema é não olhar para Cristo. O problema é não ver Jesus. O problema é não ver a mão de Deus. Aí no final de tudo, o que é que ela fez? Se contrariou com Deus. Por quê? No final de tudo, a culpa é de Deus. Porque Deus não faz, porque Deus não vê. A culpa é de Deus, irmãos? Não é de Deus. Deus não é culpado de nada. Pelo contrário, Deus ele é o Salvador. Se é uma pessoa que tem um olhar em Jesus, sabe o que ela vai fazer? Em vez de ela falar, também quer saber de igreja, não, sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu preciso é correr para os braços dele, porque sem ele nada posso fazer. Está entendendo? Sem ele milagre nenhum pode acontecer. Ou seja, tirou o olho de si, tirou o olho de querer mudar um marido e começou a olhar para quem? Para Jesus. Problema, raiz de todos os problemas é você ficar olhando para si. A raiz de todos os problemas é você ficar olhando para o outro. Isso ainda, filho, é viver na lei. Tira o olho de você. Tira o olho do seu cônjuge, das pessoas ao seu redor. Comece a olhar para Jesus. Veja Jesus. Olha, se você vê Jesus, se você vê os milagres que Deus está fazendo, se você crer e confessar o favor de Deus e acreditar no favor de Deus, vou te falar uma coisa, você vai viver melhor. Você vai viver melhor. O problema de Adão, de Eva,
foi porque eles caíram no pecado de comer o que não deveria. Quando eles comeram o que não deveria, os olhos deles se abriram, o pecado entrou. E sabe o que entrou também? Culpa, acusação, vergonha, medo. Começaram a olhar para si. Porque isso entrou, o que Deus teve que mandar? A lei, para mostrar para o homem que o homem era errado, pecador, e precisava de um Salvador. Agora Jesus veio, e a primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está Jesus? Onde está Ele? Essa pergunta que deve também nortear você. A pergunta para você não é o que eu fiz. A pergunta para você não é o que eu tenho que fazer. A pergunta para você é: onde está Ele? O que Ele quer que eu faça? Qual é a vontade dEle? Qual é o desejo dEle? Como Ele quer governar? Amém? Está claro isso? Pergunta, irmão, o interesse tem que ser Ele. Nosso interesse em vir aqui todo domingo, sabe qual é? Receber Jesus. Sabe o que você deveria todo domingo ao sair da sua casa? Você deveria sempre sair da sua casa e falar: Jesus, fala comigo, eu quero o Senhor. Jesus, toca no meu coração. Eu quero ser cheio da sua presença. O seu coração todos os dias tem que ansiar por Jesus. Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro da nossa vida. Ele é a pessoa mais importante, amém, irmãos? Então, nós precisamos sair da introspecção. Nós precisamos sair da percepção de nós mesmos. Isso, quando você fica olhando para si, você vai viver uma vida cheia de medo, você vai viver uma vida cheia de vergonha. A base do medo, irmãos, sabe qual é a base do medo que norteia a sua vida? A base do medo que norteia a sua vida é: eu não sou amado. A base do medo que norteia você é: Deus não me ama. E como que você sabe que Deus não te ama? Vai marcando aí, Lorena, no tempo. Como você sabe que Deus não te ama? Fala para mim. Pensa. Como que você sabe que Deus não te ama? Pelas circunstâncias. É assim. As pessoas jogam o amor de Deus só nas circunstâncias. Então é o seguinte: se a coisa está boa, Deus me ama. Se piorou, Deus deixou de me amar. E se a minha vida está fraca, falta amor de Deus. É porque Deus só ama o outro. Aí quando você olha no Instagram dos outros, você vê lá todo mundo feliz, todo mundo alegre e tal. Aí você pensa: nossa, Deus ama só Ele. Olha o jeito que está a minha vida. Como que está sendo as coisas. Então, ou seja, você acha que a prova do amor de Deus é circunstância. Circunstância é pequena demais para demonstrar o tanto que Deus ama você. Prova do amor de Deus nunca é a circunstância. Toda vez que você acha que a circunstância prova o amor de Deus, você vai viver debaixo de medo. Porque você vai enfrentar circunstâncias boas, mas você também vai enfrentar circunstâncias o que, irmãos? Ruins. Ou seja, se você deixar que as circunstâncias provem ou falem para você se Deus te ama ou não, o que a sua vida vai virar? Gangorra. Sobe e desce, sobe e desce. Deus ama hoje, Deus não ama amanhã. Deus ama hoje, Deus não ama amanhã. Ei, sai disso. A prova do amor de Deus não é o que acontece. A prova do amor de Deus chama-se Jesus Cristo, crucificado numa cruz, tendo o seu sangue derramado naquela cruz todo, para perdoar e salvar e te libertar de todos os seus pecados e de todas o que? Maldição. É Jesus indo ao inferno, pegando a chave da morte e da vida das mãos do diabo, depois ao terceiro dia voltando, ressuscitando, se apresentando diante de Deus e falando: está consumado. Essa é a prova de Deus por você. É Jesus. Maior prova que essa não tem. Ninguém pode dar, mas Ele pode dar por você. Essa é a prova do amor de Deus. Se você descobrisse o tanto que Deus ama Jesus, você também conseguiria descobrir o tanto que Deus ama você. O que falta na sua vida? Descobrir o tamanho do amor de Deus por você. O dia que você descobrir, filho, o medo vai embora. Sabe por quê? Você só se sente segurança, você só sente seguro perto de quem ama você. Os meus filhos, quando me veem, quando eu estou em casa, eles sentem segurança. Mas sabe por quê? Eles sabem que o Pai ama eles. Quando eu corrijo meus filhos, irmãos? Sim. Quando eu corrijo meus filhos, eles não ficam revoltados comigo. Sabe por quê? Eles sabem que o Pai ama ele. A correção
não altera, não muda e não determina para o meu filho se eu amei ou se eu deixei de amar. Pelo contrário, quando eu deixo de corrigir e ignoro, eu estou simplesmente mandando uma mensagem: não amo. Mas quando eu corrijo, eu estou mandando também uma mensagem: eu te amo, por isso não quero te ver errando. Então, porque eles sabem que eu amo, eles sentem seguros perto de mim. Se acontecer alguma situação de perigo e eu estiver por perto, eles vão sentir segurança. Se eu entrar numa água, minha filha pequena é assim, nós vamos para o mar, ela só entra comigo ou com a minha esposa. Sabe por quê? Ela sente segurança. Mas por que sente segurança? Porque sabe que o pai e a mãe amam ao ponto de não deixar ela se afogar. Sabe que o pai e a mãe amam ao ponto de não deixar nada ruim acontecer com ela. Sabe por que você tem medo de Deus? Porque você ainda não se sente amado. Você acha que Deus quer fazer algo ruim para você. Tem muita gente que é assim, irmãos, eu vou acabar com isso. Tem muita gente que é assim. Ele pensa que Deus quer fazer algo ruim. Ele pensa que a vontade de Deus é ruim. Ele pensa que servir a Deus é algo ruim. E isso conduz e gera ele uma vida de medo. Mas o dia que você descobrir o tanto que Deus ama você, ao invés de correr de Deus, você vai correr pelos braços dele. Adão, quando pecou, correu de Deus, porque teve medo. Ele achou que Deus era mau. Ele achou que Deus era mau. Por isso correu. Tem um monte de crente hoje que corre de Deus. Quando tem uma situação ruim, errada, sabe o que ele faz? Corre de Deus. Quando apronta, corre de Deus. Sabe por quê? Olha, pode sair mundo afora aí, você vai encontrar um monte de gente de crente desviado. E você vai encontrar na raiz do problema uma situação só. Sabe qual é? Medo de Deus. Em algum ponto ele vacilou, ele errou. E ele está com medo, está correndo. Mas eu vou te falar algo hoje para você. O nosso Deus é Pai. E Ele é Pai que nem o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo está lá em Lucas capítulo 15. Não dá tempo de a gente ler. Mas eu vou encerrar com isso agora. O pai do filho pródigo deixou que o filho fosse embora. Deu todos os bens. Mesmo o seu filho desejando a sua própria morte. A morte do seu pai. Mas no dia que o filho voltou, o pai não puxou a orelha. O pai não colocou dentro do quarto e o castigou e deu varadas. Não. Sabe o que o pai fez? Abraçou, o beijou e falou: meu filho, eu te amo. Vou fazer uma festa para você. Vou pôr a sandália nos seus pés. Vou colocar um anel no seu dedo. Porque o meu filho estava perdido, mas hoje foi encontrado. O meu filho saiu de casa, mas hoje retornou. E retornou para a casa do pai. Deixa eu te falar algo. O pai, ele não está revoltado. O pai está de braços abertos. Não importa o que você faça, de ruim ou de bom, não importa. O amor de Deus por você nunca muda. Se tiver que correr, não corra de Deus, corra para Deus. Amém? Gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos encerrar. Passei do meu tempo?